Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à parte da geologia e nós vamos falar basicamente sobre estrutura da Terra, deriva continental e tectônica de placas. Nós vimos na última aula falando sobre a origem do universo e a origem do planeta Terra e alguns conceitos básicos que a gente precisa saber sobre geologia. Então aqui nós vamos falar das partes bem até curiosas para a gente, porque desde que nós somos lá na infância, no ensino fundamental, a gente ouve falar e fica se perguntando algumas coisas. Como por exemplo, nós sabemos que o planeta Terra tem 3 camadas. Isso o professor de geografia, professor de biologia fica falando direto isso na sala. Que nós sabemos que é o núcleo, o manto e a crosta. E que se existe uma comparação e até assim proporcionalmente parecido do que o que a gente se assemelharia a um ovo cozido. Você vai cozinhar um ovo e as partes seria semelhante ao que é a parte da terra, certo? Que é uma proporção muito inferior. A gema, nesse caso seria o núcleo, a clara, o manto e a finíssima camada seria a crosta. E proporcionalmente é muito parecido mesmo com o ovo. E nós temos aí, portanto, dizer que o planeta Terra tem 3 camadas. Só que para a gente nós vamos dar um passo a mais aqui e vamos falar algo do tipo: existe o núcleo, só que existe o núcleo interno e o núcleo externo. A composição principal é níquel, ferro e tem até o próprio silício, ou seja, materiais mais pesados. Deve lembrar de quem assistiu à última aula que eu falei que logo no início do planeta Terra ficava basicamente borbulhando o planeta. Então era lava para todo lado, é como se fosse uma certa esfera incandescente. E deve lembrar também que eu fiz uma comparação com o leite fervendo. Então a gente coloca o leite lá no fogo para ferver e quando a gente tira do fogo e deixa um instante, fica uma nata por cima. O planeta Terra se assemelhou, pode se assemelhar também ao leite. Então ele está lá fervilhando, borbulhando, entrando em contato com o ar e os materiais mais pesados ficaram embaixo, e os materiais mais leves ficaram em cima. Enquanto que o núcleo está bem enriquecido de níquel e ferro, a crosta é basicamente de silício e alumínio, Si e Al. Tanto é que a crosta pode ser chamada também de parte cial, silício e alumínio, enquanto que o núcleo, níquel e ferro. Então nesse período de borbulhamento, os materiais mais leves ficaram em cima, os materiais mais pesados foram atraídos pela própria gravidade da Terra e ficando no núcleo. Lembrando, no núcleo interno, como a gente pode ver aqui, núcleo interno e núcleo externo. Depois desse núcleo nós temos uma outra camada, que é o manto. Esse manto já é mais leve do que o núcleo, ele ainda está no aspecto pastoso. E esse manto também pode ser dividido em manto interno e manto externo. E a parte mais superior do manto nós chamamos de astenosfera. E o que fica por cima dessa astenosfera é a crosta. É certo que comparando com o ovo, você deve imaginar, então é uma finíssima camada. Sim, a crosta é muito fina e dá esse aspecto sólido da Terra. Apesar que embaixo não é tão sólido assim, é pastoso. Seria algo intermediário entre o sólido e o líquido. E essa crosta, que é mais leve, fosse algo semelhante ao que eu falei aqui da nata do leite, que ela não desce porque é menos densa do que o próprio leite, a crosta, apesar de ser pesada, dá para imaginar, né? Um bloco de rocha de 1 metro cúbico tem 3 toneladas. Então a densidade da rocha aqui na crosta é 3 toneladas por metro cúbico. Agora veja a diferença, o núcleo é 8 toneladas por metro cúbico. Tem materiais bem mais pesados e mais denso, né? Portanto, e essa nata aqui, a crosta, fica de certa forma flutuando sobre esse aspecto pastoso que nós temos no manto. Mas, no modo geral, o planeta Terra tem uma densidade de 5,5 toneladas por metro cúbico. Deixa eu ver outra coisa. A crosta
é chamado também de litosfera. Lito significa pedra, então uma esfera de pedra. Aí você pode perguntar, por que não desce? Essa esfera, mesmo sendo pesada, não desce por conta da densidade. Então nós temos aqui uma forma bem simples, bem didática que a gente pode comentar. Nós temos a crosta, que é bem fina, e a astenosfera, que eu falei, que é a parte superior do manto. E essa crosta fica flutuando sobre esse manto. E mais tarde, ainda nessa aula, nós vamos comentar um pouquinho sobre as placas tectônicas e vamos compreender um pouquinho isso aqui, porque uma parte está descendo e a outra não. Tentaram, certa vez, o soviético, em um período de 20 anos, em uma cidade lá da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, cavar um buraco, que ficou conhecido como o buraco de cola, que chegaram a uma profundidade de 12 km e 200 metros. Então, 12.200 metros de profundidade tentaram escavar. Mesmo assim, não saíram da crosta terrestre, porque a crosta terrestre vai variar bastante, depender do local e do material que ela é produzida. Tem alguns locais onde a crosta tem uma profundidade de 20 km. Você vê, se comparado ao planeta Terra, é muito fininha. Tem outras partes que a crosta pode chegar a 90 km. Então eles conseguiram cavar lá na Rússia 12 km e não foram mais do que isso, por conta de diversas dificuldades. Uma primeira dificuldade é o próprio grau, chamado grau geotérmico. Grau está relacionado à temperatura, geo é terra, térmico, do calor. Então, grau geotérmico, então calor da Terra. E tem um certo padrão que diz que a cada 33 metros, em média, de profundidade, a temperatura aumenta 1 grau. Imagina, 33 metros aumentou 1 grau, em média. Mais 66 metros, já aumentou 2 graus. E eles conseguiram escavar 12 quilômetros. Então chega a um local onde a temperatura é muito elevada. Aí você pode perguntar, e por que essa temperatura é tão elevada assim? O núcleo da Terra tem alguns materiais, como o polônio, temos o tólio, o potássio e o urânio. O decaimento radioativo desses materiais faz com que aumente muito a temperatura da Terra e tenha uma temperatura quase constante do núcleo. Então o núcleo é muito quente por conta desses materiais e essa temperatura do núcleo vai passando para as outras camadas da Terra. Passa para o manto até chegar na crosta. Então você vai cavando e vai chegando, aumentando a temperatura, porque quanto mais próximo do núcleo, mais quente, já que os materiais estão lá no núcleo, esses materiais mais pesados. Nós chegamos agora na parte bem curiosa da geologia, que é a parte que vai tentar entender algumas curiosidades que a gente pode observar aqui. Um cara chamado Alfred Wegener, ele é alemão, ele começou a fazer alguns estudos. A própria curiosidade dele começou a levar ele para um caminho bem interessante. Revolucionou totalmente a geologia. Ele, que era geólogo e meteorologista, ele começou, nos seus estudos lá na biblioteca, começou a pegar alguns documentos antigos que começou a intrigar ele e levando a uma certa curiosidade. Por exemplo, no período de 1912, 1915, ele começou a fazer algumas descobertas e revolucionar a comunidade científica. Wegener, ele começou a dizer que o planeta Terra tem uma camada, que é essa crosta, e essa crosta está flutuando. E esse flutuar, ele disse que estava numa certa deriva continental. Então os continentes estão se afastando. Essa é a ideia que ele tinha. Hoje nós sabemos que é algo bem parecido do que ele falava, mas ele foi um dos primeiros a comentar sobre isso. Então os estudos de Wegener levou a um ponto bem interessante. Primeiro ponto, o ponto morfológico, o contorno dos continentes. Como a gente pode observar aqui, Wegener começou a observar que é bem curioso de como a parte leste da América do Sul e a parte oeste da África se encaixam perfeitamente. Ele começou, como isso é possível? Se encaixar tão perfeitamente? Até aí, beleza, mas ele começou a buscar mais provas. Mas Wegener não foi o primeiro a falar sobre isso.
existem outras pessoas que começaram a estudar, como Ortelius, que era amigo e seguidor de Mercator. Mercator é aquele que fez o primeiro mapa mundi, e eles, elaborando os primeiros mapas mundi, começaram a observar esse negócio de contorno. Então, aspecto morfológico, morfo significa forma, então aspecto das formas dos continentes, como é interessante que eles se encaixam. Só que no início não tinha como provar nada, era só uma curiosidade, e as coisas foram ficando esquecidas. Tanto é que Ortelius começou a falar do contorno semelhante dos continentes em 1587, e depois isso daí foi ficando de lado. Outra pessoa foi Ignatius Pellegrini. Então, no ano de 1847, Pellegrini ele defendeu que, olha, não é só algo interessante. De fato, eles estavam colados, só que não conseguia como provar. Como ele não sabia como provar, foi novamente esquecido. Outra coisa que Wegener acabou falando, que existia uma coisa bem curiosa, que ele estudando os fósseis, e os fósseis já eram bem descobertos, já estavam várias pesquisas em vários lugares do planeta, e ele, como geólogo, estava bem a par de todas as descobertas de fósseis de diversas partes do continente. E Wegener começou a observar o exemplo dessa planta, o Glossopteris. Glosso significa língua, então é uma folha que tem um formato de língua. E eles encontraram fósseis dessa planta em todos os continentes. Aí Wegener começa a se perguntar, como é possível isso? Você está na América, você encontra essa planta. Está na África, encontra. Na Índia, na Antártida. Até na Antártica foi encontrada essa planta, o Glossopteris. E na Austrália, como é possível? Uma planta que não anda, não voa, está lá fixa e encontrada em vários lugares. Aí você pode dizer, não, mas talvez um animalzinho foi lá e comeu a semente e depositou em outro lugar. Mas como é possível uma ave mudar de um continente a outro, passando um oceano enorme, vários e vários e vários quilômetros? Não tem como essa possibilidade. Ele já teria colocado seu cocôzinho em outros lugares muito antes de chegar no outro continente. Outro exemplo foi o Mesossauro. É aquele mesmo dinossauro que foi descoberto aqui no sul do Brasil, né? No sul da América do Sul e no sul da África. Então, o mesmo animalzinho, apesar de ser aquático, é bem curioso que só existia nessa parte em determinado período, cerca de 230 milhões de anos atrás. Outra coisa bem curiosa que Wegener acabou encontrando, além do aspecto da semelhança dos contornos, que é a parte morfológica, além dos fósseis, é a correlação de rochas com mesma idade nos dois pontos. Encontrou até sequência de cadeias montanhosas, como nós temos na América do Sul, uma cadeia de montanhas que tem a sua continuidade lá na África. Como isso é interessante, né? Justamente no mesmo local onde se encaixam os dois continentes, tem uma sequência montanhosa. Outra coisa curiosa é a idade da rocha. O leste aqui do Brasil e o oeste da África tem rochas, o mesmo tipo de rocha com a mesma idade. Então a possibilidade é que um dia eles estavam juntos e as rochas foram formadas ali, depois se separaram e as rochas ficaram em cada uma das duas partes. O animal que estava trafegando de um lugar para o outro, ou a plantinha que estava em todos os continentes, é sinal que um dia estavam todos unidos. E essa união, Wegener chamou de Pangeia, ou seja, um supercontinente. Pangeia, na verdade, significa terra toda, ou terra inteira. Então, toda a Terra, os continentes estavam unidos em um único lugar, cerca de 250 milhões de anos atrás, no período chamado de Triássico. Wegener achou uma outra evidência chamada paleoclimática. Paleo quer dizer antigo, climática do clima, que um dos principais foi a descoberta de carvão mineral na Antártica. Aí, como é possível carvão mineral está no Polo Sul, que lá é muito frio, e carvão mineral só se origina em grandes florestas tropicais. Então, a possibilidade é que
No passado, a Antártica estava, na verdade, próximo da linha do Equador, ou seja, numa região tropical. Existia uma grande floresta sobre esse pedaço de continente chamado Antártica, e à medida que essa floresta foi morrendo, essas árvores morrendo, foi sendo soterrada e esse caule, esses restos vegetais, foi se transformando em carvão mineral. Então ele foi encontrando carvão em várias partes do planeta. Tanto é que em uma das últimas expedições de Wegener, que foi em 1930, ele foi para a Groenlândia fazer algumas descobertas, só que deu um probleminha e ele acabou morrendo na Groenlândia, justamente em pesquisas. E foi no dia 3 de novembro de 1930. Ele morreu de hipotermia. A temperatura do corpo baixou, né? Então, um grande cientista, grandes descobertas, levou com que a comunidade científica começasse a pensar mais sobre essas possibilidades, só que os cientistas não concordaram tanto com Wegener, porque começaram a se perguntar, sim, Wegener, existem essas evidências, mas como os continentes se afastaram? Por quê? Wegener não tinha essas respostas. Isso em 1915. Eles não tinham tanta tecnologia. Wegener dizia, possa ser que seja por conta das marés, mas a gente percebe que não tem muita lógica isso. A maré empurrar um grande bloco de rocha. Então foi ficando mais uma vez esquecida. Wegener ficou para a história, tanto é que nós estamos comentando aqui sobre ele, e as suas evidências foram sendo cada vez mais fortalecidas. Em 1920 começaram, depois da morte, antes mesmo da morte de Wegener, começaram algumas expedições para procurar petróleo em diversas partes do planeta. Então, para saber o petróleo, precisava saber que rocha era aquela, em determinado lugar. Então, começaram a catalogar as rochas do fundo do oceano, fazendo pesquisas de rochas lá do fundo para ver se era viável ou se tinha ou não petróleo. E começaram a perceber algumas coisas bem curiosas. Imaginando, tipo, um mapeamento do fundo do oceano. Determinado lugar existe uma rocha com determinada idade. Então vamos imaginar aqui, ó, nessa parte aqui nós temos uma rocha antiga. À medida que vai se afastando do continente, aí tem a parte lá do fundo do oceano, tem rochas mais jovens, depois rochas mais jovens ainda. E cada vez que se aproximava, pelo menos aqui no Oceano Atlântico, saindo do Brasil. Imagina que aqui é o Brasil, outro lado está o continente africano. Então saindo aqui do Brasil, a rocha vai ficando cada vez mais jovem, mais jovem, mais jovem. Chega em um lugar que é uma fenda, ou como os geólogos chamam de rift, que é por onde o magma está saindo. Então começaram a fazer isso. À medida que passava por esse rift, ou essa fenda por onde o magma sai, em forma de lava, né? Vai passando aqui, a rocha começa a ficar velha de novo. Então a rocha começa a ficar rocha antiga. Então surge essas curiosidades. Então como é possível? No meio do oceano a rocha está jovem. À medida que vai se afastando da fenda, tanto para leste quanto para oeste, a rocha vai ficando cada vez mais velha. Então a possibilidade é que a rocha seja formada naquele ponto onde tem aquela fenda, onde o magma está saindo. E é isso. E essa foi a ideia que se teve. Então o magma sobe, forma assim uma nova rocha, por isso que a rocha é nova, e ele está empurrando os dois continentes. Então imaginando, América e África juntinho, lá no período da Pangeia. Só que esse magma vai subindo e vai empurrando os dois continentes para um lado e para o outro. A partir de 1920, esses estudos começaram a ficar bem mais curiosos e começaram a perceber, parece que Wegener está certo. E não é uma deriva como ele falava, mas as explicações foram se desencadeando. E as explicações que Wegener dava, as suas evidências, foi cada vez mais fortalecidas pela essa expansão do fundo do oceano e outras coisas que nós vamos falar agora.
Mas por que as placas se afastam? Porque dois continentes se afastam, se não é pela maré? E por que o magma está empurrando de um lado para o outro? Existe um movimento, que daí nós temos uma teoria que tenta explicar isso, que é o movimento de convecção. Convecção é algo semelhante ao que a gente pode ver aqui nessa chaleira, né? Um ponto está sendo aquecido, aquele material aquecido ele se dilata. Se ele se dilata, ele fica menos denso, ou seja, mais leve, e ele sobe. Estando em contato com a superfície, esse material se resfria ou perde calor. Ele vai se contrair e fica mais denso, fica pesado e acaba descendo. Então, corrente ou movimento de convecção é isso. Um ponto quente faz com que o material fique mais leve e ele suba. E ele fica pesado e desce, esquenta e sobe de novo e fica nesse movimento. É chamado de movimento de convecção. Vocês vão estudar isso muito mais a fundo em termometria ou calorimetria lá na física. O planeta Terra tem algo muito parecido com isso. Então, o planeta Terra tem movimento de convecção. Provavelmente por conta do decaimento radioativo, de que alguns materiais estejam mais atuantes em determinada parte do núcleo do que em outro, faz com que o magma desse local aqui, imaginando aqui, nós temos mais urânio, existe mais calor. Esse material do magma, ele se dilata porque é aquecido, ele fica leve e sobe. Mas chegando próximo da crosta, ele vai ficando cada vez mais frio, se condensa e desce, formando um movimento de convecção, assim como nós vimos lá na chaleira. Existem alguns outros também movimentos, sem precisar ser de convecção, que ele vai subindo e vai formando vulcões pelo planeta e afora, né? Então esse movimento de convecção faz com que vai afastando uma parte da placa para um lado e a parte do movimento de convecção afasta a placa para o outro. Então, cada vez mais, quanto mais estudo, mais pesquisa, estava começando a ver que Wegener estava certo, sim. E daí surge a famosa teoria das placas tectônicas. Tectônica ou tectonismo significa formação. Então, placas tectônicas são as placas que se formam. Como a gente viu, o magma sobe e vai formando nova placa. E daí nós temos a teoria. A teoria das placas tectônicas, na verdade, é um desencadeamento da teoria de Wegener, das derivas continentais. Nós temos a deriva continental, ele não sabia explicar, mas tinha várias evidências. Agora não sabia por que se movimentava. Com o movimento, a expansão do assoalho oceânico por conta do movimento de convecção, começou a sendo fortalecida para chegar até as tectônicas de placas, a explicação de como ocorre. E pela tectônica de placas, nós temos três tipos de placas tectônicas: as placas convergentes, divergentes e transformantes. Nas placas convergentes, convergir significa unir. Esse prefixo com já significa união. Então é a união de duas placas. Duas placas estão se encontrando. Neste caso aqui, quando uma placa se encontra com a outra, se choca, dando o nome de convergente, nós podemos chamar de... Temos duas placas convergentes, de dois tipos diferentes, né? Nós temos uma convergente chamada subducção, onde uma placa mais densa desce para o manto e outra placa menos densa vai ficando sobre essa outra placa. Como a gente pode observar nessa imagem aqui, uma parte da placa de um lado, outra do outro, assim encontrando, uma está descendo, chamado de placa oceânica, já que está abaixo do oceano. Essa placa oceânica geralmente é uma placa de basalto, que é um material que nós vamos até comentar sobre basalto quando falar dos tipos de rocha, mas é uma rocha um pouco mais pesada. E nós temos um outro aqui do outro lado, a placa continental. A placa continental é menos densa, então a menos densa fica por cima. Mas uma coisa bem curiosa, quando existe a subducção significa então descer, né? Ela vai descendo para o manto é quente, essa placa vai sendo destruída. Então, quando a gente fala de convecção, a gente está falando de destruição. A placa desceu e vai sendo aquecida e vai derretendo. Então, vai sendo destruída.
E a outra placa que ficou por cima, essa placa vai começar a formar cadeias montanhosas. Seria algo desse tipo. Nós temos aqui uma placa vai descendo, subducção, né? E a outra vai subindo, formando cadeias montanhosas. Aí você pode perguntar, professor, tem exemplo disso no planeta? Tem. Nós temos a Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana, que é justamente a nossa, onde fica o Brasil, do lado lá do Chile, do Peru, ela é mais leve e a placa do oceano desceu e ela está enrugando. E esse enrugamento nós chamamos de orogênese. Orogênese significa oro, montanha, e gênese é formação. Então, formação de montanhas. Nesse caso, por conta do enrugamento. Então, o movimento orogenético formou as Cordilheiras dos Andes. Cordilheira significa um conjunto de montanhas, como nós podemos observar nessa imagem aqui. Outro tipo de placas convergentes é a placa de colisão. Então, duas placas com densidades semelhantes vai se colidindo. Apesar que eu estou colocando aqui que ela desceu, mas ela não vai fazer buracos lá no fundo do oceano, que é chamado de fossas. Provavelmente já deve ter ouvido, Fossa das Marianas, que é a maior profundidade do planeta Terra, pelo menos naturalmente. E aqui não está fazendo isso, mas temos duas placas se encontrando. Então, duas placas continentais de densidade semelhante. Aquela que for um pouquinho mais pesada vai ter que descer, mas as duas é como se fosse mais ou menos assim, as duas estão subindo juntas, estão formando cadeias montanhosas. Como nós temos o exemplo aqui da Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o querido Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Então, nas placa convergente, nós tivemos aqui a parte da subducção. Aí como formou, aqui é a América do Sul, a cadeia montanhosa aqui chamada de Cordilheira dos Andes. Então essa parte enrugou, orogenético, e a outra parte do fundo do oceano está descendo, subduzindo, né? Subducção. E nós temos aqui o encontro da placa indiana com a placa aqui asiática. Esse encontro gerou uma grande região, uma cordilheira. Depois nós temos a placa além de convergente, nós temos as placas divergente, divergir, quer dizer se afastar. Então, um local onde as placas se afastam uma das outras. Quando a placa se afasta, o magma sobe e começa a formar nova crosta. Então, formativa. A placa convergente, destrutiva. A placa divergente, construtiva. Ela constrói. Então, se diverge, ela vai construindo. O magma vai subindo e ela vai formando uma nova camada. Daí foi que começou a se ter certeza das comprovações lá das placas tectônicas, pelo menos de acordo com o Wegener falava. E quando ela se afasta, deixa uma fenda também, né? E nós temos alguns exemplos pelo planeta, como nessa imagem aqui embaixo, placas separando. Como está acontecendo lá na África, nós temos um vale chamado de Rift Valley, o Vale da Fenda, né? Um buraco que está fazendo com que a parte leste, a parte oriental do continente africano está se separando. Então provavelmente vai formar um outro continente aqui. Essa região aqui da Somália vai se apartar da África, mas daí vai demorar muito tempo. Se eu não estou enganado, ele disse que em torno de 50 milhões de anos. Só isso. Depois nós temos as placas transformantes. Então, convergente se juntam, formam montanhas. As divergentes se separam e formam grandes buracos, grandes fendas e novo tipo de rocha. Então as placas convergentes, transformantes, uma está se enroscando ao lado da outra. Mas é óbvio que vai acontecer isso, né? Se um lado está, as correntes de convecção está movimentando a placa, um lado ela vai se afastar, mas do outro ela está se encontrando com outra placa. Então ela vai divergir de um lado, convergir de outro. Mas em outra parte ela vai passar ao lado de outra placa. E tudo isso vai causando tensão. Essa tensão, tensão quer dizer um acúmulo de energia. Esse acúmulo de energia, tanto na placa que está se chocando, quanto na placa que está se enroscando, vai acumulando essa energia e um dia pode ser liberada essa energia. E esse liberar energia nós chamamos de abalos sísmicos, ou mais popularmente como terremoto ou sismo.
Então, abalo sísmico, que é o tremor de terra causado por conta da liberação da energia das placas. Aí a gente começa a perguntar por que no Brasil não tem terremotos? O Brasil não tem terremotos porque o Brasil fica no centro de uma placa. É certo que nós vamos ter terremoto, mas não terremotos no sentido de alta magnitude, como a gente vai encontrar no Chile, que no Chile fica na borda da placa sul-americana. O Brasil geralmente sente os abalos sísmicos que vêm lá do Chile, da Argentina, e o Brasil tem terremotos, tanto que aqui em Sergipe tem terremoto de vez em quando, mas normalmente é por conta do desabamento do terreno. Imagine ter um buraco lá embaixo, uma cavidade, esse terreno pode ceder, e ao ceder ele causa vibração, ou seja, abalo sísmico, terremoto. Mas os terremotos, que são as margens nas bordas das placas tectônicas, têm uma amplitude muito superior. Nós temos um exemplo de uma placa transformante, que é lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que são duas placas que estão se enroscando, formando uma falha chamada de falha de Santo André, na Califórnia, aqui nessa região. Uma placa está subindo e a outra está descendo. E nisso, acabam surgindo filmes, sinais apocalípticos, dizendo que a placa ela está acumulando muita energia, já tem muito tempo que teve terremoto, então está acumulando muita energia, e no dia que se romper, poderá abalar profundamente a região da Califórnia. Então as placas nós temos: convergente é destrutiva porque destrói, uma placa vai descer e vai sendo destruída. Transformante é conservativa, ela se conserva, não está se destruindo. E divergente é construtiva, já que uma parte vai para um lado e para o outro e ela vai construindo novo material. Eu coloquei nessa imagem para a gente lembrar um pouco de Wegener, que ele falava que essa placa sul-americana estava junto com a placa africana. E é mesmo, pelo formato a gente já dá para perceber, mas por conta dessa expansão do fundo oceânico fez com que as duas placas se separassem. Aqui nós temos rochas jovens. De um lado, chegando próximo do Brasil, a rocha vai ficando mais antiga. Do outro lado, chegando próximo da África, a rocha vai ficando mais antiga, mas aqui ela é muito jovem. Nessa região é de placa divergente, então está se separando, continua se separando. Cada ano que passa, a América está um pouco mais distante, alguns centímetros. A placa sul-americana está se separando cerca de 4 centímetros por ano. E nessa fenda aqui, nós chamamos de fenda da dorsal mesoatlântica. Meso do meio, justamente no meio do Oceano Atlântico tem uma dorsal. Dorsal lembra das costas, né? Algo que fosse assim. É como se fosse uma cordilheira, uma cadeia de montanha lá embaixo. Tanto é que se diz que a maior cordilheira do planeta é justamente essa, a dorsal meso-oceânica, que é justamente onde as placas estão divergindo. O magma sobe e está formando grandes montanhas lá embaixo do fundo do oceano. Alguns locais dá para ver algumas ilhas, como algumas ilhas aqui próximo da África, que foi formada a partir disso, mas a grande maioria está lá no fundo. Essa aula vai sendo por aqui. Na próxima nós vamos dar continuidade um pouquinho sobre outras questões de geologia, e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e bons estudos.